Boa, boa! Vamos fazer aquela análise de apresentação em cima da consciência. Eu estou falando desse convidado que vai treinar você no universo digital. Imagina você querendo colocar o teu negócio para funcionar no digital, mas você é travado na comunicação. É isso mesmo. Eu falo do meu amigo Rafael Vox. Seja bem-vindo, meu amigo. A bancada tá cheia. Eu estou aqui também com o meu amigo Renan. Então, Rafael, seja bem-vindo. Muito E eu obrigado. vou dividir a bancada aqui hoje com o Renan. Renan, vai ser hoje alto nível essa Estamos aí conversa, para hein? dar uma alfinetada aí. Alfinetada não, pô. Não, pode ser também, pode. Pode, quando necessário, né? Aquelas provocações são sempre positivas. Ó, Né? choque cultural aí, ó. É uma alfinetada boa pra essa geração que está nos vendo aí. Aí, você da geração Z, né? É isso, né? Geração Z. Vamos prosear. Rafael, estávamos aqui em bastidores falando sobre um tema importante, a comunicação. Você é um expert nesse tema, debruçou sobre ele e hoje nunca se viu tão presente a atenção a ser dada na comunicação. Como tem sido para você essa atenção para um tema daqui para frente tão frequente no dia a dia? Bem, primeiramente, muito obrigado pelo expert aí, pelo convite, pela participação. Gosto demais de falar de comunicação, porque é algo que eu tornei como parte da minha vida. Na verdade, comunicar, todo mundo se comunica. Mas dediquei os últimos anos da minha vida, na verdade, os últimos 10 anos. 10? Tô ficando velho, comecei a refletir aqui. Desde 2010, aí, desde a entrada na faculdade de comunicação, dediquei minha vida aos estudos de comunicação. E, rapaz, se a gente vê a questão do choque que está tendo da pós-pandemia, é muito grande. Hoje as pessoas têm uma dificuldade gigantesca em olhar para os olhos dos outros, porque a gente olha tanto para as telas que a gente não olha para os olhos das outras pessoas que estão próximas da gente. Então já começa o primeiro problema da comunicação, o primeiro choque, que é o quê? É a pessoa conseguir manter o contato visual na hora de conversar com alguém e nisso você perde a conexão com os outros. E a gente precisa, é o primeiro passo. Se você pega lá, eu olho para minha esposa e falo assim, amor, eu te amo, desvio o contato visual dela, o que vai acontecer? Vai Se perder perdeu. total conexão. E hoje, o grande choque cultural da nossa sociedade é o quê? A sociedade ela está perdendo o hábito de olhar nos olhos justamente pela Você tela. percebe, eu não sei, Renan, não sei se você percebe também. É coisa de, às vezes, 5 minutos não tem um certo diálogo amplo, né? É essa certa dificuldade que está se tendo hoje. Muitos jovens, talvez, não conseguem desenvolver muito uns 2 minutos de conversa, 5 minutos. É frequente? Não sei se você percebe isso também, Renan. Percebo. Eu também vejo assim com a inteligência artificial, você fica até tentado, em vez de você gravar às vezes um vídeo, você colocar ali uma imagem sua e a inteligência falar por você. Isso acontece, né? A gente fica tentado nessa geração. Nossa, demais. E um grande problema é que, não só na nova geração, nós vemos pessoas que já mais velhas, mais experientes, que estão tendo dificuldades também em se aprofundar nas ideias. Porque o que acontece? A gente tem a tal da teoria, na teoria da comunicação, tem várias teorias aí, mas uma que eu gosto muito é da espiral do silêncio, que fala que a gente sempre está numa espiral, numa continuidade em silêncio, onde eu não respondo, eu apenas aceito, absorvo e não questiono isso dentro da sociedade. O grande ponto é que quando a gente pega a nossa sociedade hoje, as pessoas, como a gente não tem uma profundidade de conhecimento de fato com as redes sociais, é tudo muito rápido, muito superficial, a gente se baseia na argumentação somente naquilo. Então a gente deixa com que os nossos pensamentos e argumentos se construam apenas naquilo. É um diálogo que você fala muito fechado, você fala? É um diálogo muito fechado. Às Ele é vezes muito quase restrito, nulo, né? quase nulo. As pessoas leem. Eu vi uma pesquisa recente muito interessante. Eu não vou me lembrar qual instituto que fez, eu não sei se foi Cambridge, se foi Harvard, mas foi alguma instituição de renome que fez, saiu semana passada, que a nova geração Z, por exemplo, ela não lê nem a manchete direito da notícia. Ela vai direto para os comentários. Ela quer ver qual é a repercussão daquilo. Que aí você cria a tal da pós-verdade, que é a era que a gente vive hoje, onde não importa mais o fato, o que importa é o desenrolar dos fatos. E o Rafael? Bom, Rafael, ele está em Presidente Prudente, numa missão. Vamos entrar nessa parte um pouco mais dia a dia tua, e depois a gente volta
Beleza? exatamente nessa amplitude que é o tema comunicação. Uhum. Como foi esse projeto para vocês? A Vox2U está com você ali, faz parte do teu momento do dia a dia. Como tem sido montar um programa, ou um curso, ou enfim, para que as pessoas se veem a necessidade disso no dia a dia dela, do negócio ou até mesmo pessoal? Sim, hoje a Vox, a gente tem uma forte demanda, porque as pessoas estão percebendo essa necessidade. É fato. Hoje nós temos as unidades de Marília e Presidente Prudente, e nós vemos nas duas cidades, são muito parecidas, inclusive. As pessoas estão buscando a gente, porque a gente, claro, faz a divulgação e tudo mais, mas elas vêm buscando por quê? Porque elas têm sentido essa necessidade. O mundo pós-pandemia é um mundo mais ansioso, é um mundo que precisa de mais atenção, é um mundo onde as pessoas ficaram mais carentes, é um mundo onde as pessoas desenvolveram N problemas psicológicos. Outras pessoas conseguiram, inclusive, encontrar oportunidades nisso. E este é o grande ponto. A gente encontrar que existem pessoas, e são muitas pessoas, que precisam dessa atenção neste momento para desenvolver a sua comunicação. Então, hoje, como que nós atuamos? Nós mostramos para as pessoas, formamos turmas para quem quer trabalhar comunicação independente do foco dela, seja vendas, seja apresentação num palco, seja numa câmera, independente do espaço. E uma coisa que a gente faz muito forte também é para a pessoa que quer melhorar a relação interpessoal. Tem um aluno lá, case de sucesso, que até a esposa já foi no palco dar depoimento pra gente, que falou que melhorou o casamento porque ele aprendeu a ouvir. E isso é massa demais, porque você vê que a comunicação, ela não é apenas algo restrito a vou subir no palco ou falar bem em frente à câmera. Não, é saber ouvir, saber falar, puxar um assunto. Em cima disso que você está dizendo, nós temos aqui na nossa equipe o Daniel, eu conheci, que é o teu Grande amigo Daniel. nosso em comum. Ele era totalmente introvertido, fechado. Hoje, ô Renan, fala aí, se deixar o microfone na mão do homem... Saem umas pérolas boas dele. Hã? Você falando assim, eu lembrei também da minha adolescência. O primeiro contato que eu tive com a comunicação ali foi na igreja. Uhum. Eu lembro que a primeira vez ali, meu olho começava a tremer, a voz gaguejar e dá um impacto na gente, assim, que a gente não tá acostumado, preparado com aquilo. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou subir na frente de um auditório para falar com as pessoas. Mas eu vejo que são barreiras, né, que a gente vai quebrando. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, esses entraves, né, que as pessoas chegam ali. Na verdade, o que acontece? Pô, pensa lá primeiramente, elogiar o Daniel, porque o cara desenvolveu demais. Não, o Daniel eu falo com experiência própria, de conhecimento do Daniel, porque ele é meu vizinho por Sim. muitos anos, de rua mesmo. Ou seja, eu moro numa residência, ele um pouco abaixo. E não que eu sou tão velho, mas... Não entregando a idade, né? Não entrega. Ele, com a idade dele, ele é a mesma idade do meu filho. Então, os dois... Rapaz, até eu abalei agora. Então, os dois brincavam muito ali. E ele sempre fechado, meu. Assim, não queria conversa e foi indo. Essa parte da adolescência, do jovem, começa a entrar na juventude e começa a travar. E ele teve essa resistência. Então, depois que eu o conheci, eu fui morar um tempo fora de Presidente Prudente, voltei. Pô, show de bola. O que vocês fizeram com o Daniel lá? Não, o Daniel foi um caso muito interessante, que aí vem essa questão do entrave que o Renan trouxe. Porque muitas pessoas chegam lá e falam, pô, eu nunca vou falar. E as pessoas falam literalmente assim, eu acredito que eu nunca vou melhorar, mas eu tô aqui para tentar, mas que já é um grande passo. A pessoa, quando ela já chega lá com a mente dela, ela se propondo, ela trabalhou a mentalidade para eu preciso melhorar. Eu tô travado, mas eu vou aprender. A chance dela desenvolver é muito grande. Então, nesse caso, a maior parte das pessoas sofrem pelo quê? Sofrem porque pensa lá no tempo das cavernas, no tempo das tribos, você sai da sua caverna, sai lá da sua oca, seja de onde for, lá você, homem primitivo, tá sua tribo inteira te olhando. Você fala, lascou, vou correr porque eu vou morrer. Eu vou ser caçado. Ontem eu estava caçando, hoje eu sou a caça. Então o que acontece? A pessoa entra
o corpo dela dispara uma adrenalina ali, ela começa a ficar. Aí começa a vir palpitação, parece que o coração vai sair pela boca, ela começa a transpirar demais pelas mãos, ela começa a transpirar nas costas, enfim, tem casos de pessoas que desmaiam, tem pessoas que começam a ter dor de barriga lá naquele espaço. E eu já tive todos esses sintomas na minha vida ao falar em público. E uma coisa que me ajudou muito foi começar a enfrentar o público, na verdade. Que é o que a gente faz lá na Vox. Por que o aluno desenvolve? Porque toda semana, eu vou jogar ele lá no palco e ele vai falar em frente. E não tem problema, porque ali é o ambiente onde ele pode errar. A ideia é treiná-lo para a vida, para que ele não suba no espaço da igreja, por exemplo, na hora que você olha todos os irmãos lá da igreja, você fala, e agora? E agora? Deus, me ajude aqui agora. Tem várias que eu reações, é preciso. interessante, várias reações de resposta a isso, e tem uns que caem num riso frequente. Eu tenho. Outro dia eu tava vendo que uma mulher começa a falar um assunto, foi anunciar a missa, era missa de 7º dia. E, pô, missa de 7º dia, a pessoa acabou de falecer. A mulher tava tão nervosa para anunciar, ela começa assim, então hoje celebramos o 7º dia. Começou a cair na risada e não aguentava. Eu falei, imagina, rapaz. A pessoa, você tem que ter um controle emocional muito grande, mas é o nervosismo da pessoa. Exatamente, a reação muito forte, né? Ô, Renan, você passou isso aí no início lá? Nossa, pra mim era uma luta. Eu falei, isso aí não é pra mim, não. Mas e aí, hoje você consegue falar bem, tá tranquilo? Com certeza, Eu, graças a mestre de Deus. palco, rapaz. É mesmo? Nas ministrações da igreja lá. É um milagre, é um milagre. Eu achei que é um milagre, mas eu acho que eu enfrentei, né? Comecei a enfrentar, lutar com aquilo, igual você disse. Foram anos, né, colocar Renan? a prova. Assim, vai enfrentando por anos, Não, né? até hoje eu sou uma pessoa introvertida. Às vezes, dependendo da pessoa, se está diante de uma pessoa muito conhecida, tal, você fica um pouco, né? Uhum. Mas depois você acaba olhando e fala, não, aquela pessoa é igual a mim, né? É um ser humano. E nós, Exato, né, exato. se diferenciamos dos animais porque a gente tem essa capacidade de comunicação maior, né? Uhum. Você não vê os animais ali batendo um papo, igual a gente tá aqui. Exato. Mas eles se comunicam também, mas a gente somos iguais. Né, e tem uma coisa, tem uma coisa muito interessante disso. É que em muitos momentos da nossa vida a gente fala, pô, tem que sair perfeito, tem que sair perfeito. Cara, perfeito só Deus, mano. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Perfeito só Deus. Por quê? É questão de você entender que nem tudo vai ser como você planeja. Aqui no estúdio com a gente tem o Vini. O Vini é quem tá investindo, levando a Vox lá pra Marília, é a pessoa que está à frente da operação lá. Seja bem-vindo, viu, Vini? Desde já, ó, você tá em bastidores, daqui a pouco você vai vir aqui também. E manja muito, viu? Opa, é o Vini próximo convidado. O Vini é um cara que começou como aluno da Vox, gostou tanto do método, gostou tanto da instituição, que investiu e falou, vou levar a Vox pra Marília. E a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão de que quando você pensa que tem que sair perfeito, legal, é a busca pela perfeição, é aquele negócio de eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas nada. É muito difícil de tudo que a gente faz sair como a gente quer. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer. E ok, saiba lidar com isso. Trabalhar a flexibilidade comportamental. E a questão de, quando você vai para um curso desse, você vai desenvolver técnicas como postura, o contato visual, a forma que você vai falar, processar a informação na cabeça, falar pausadamente para que você tenha tempo de pensar naquilo que você vai falar. Tudo isso conta para que você, na hora de falar, pô, eu tô morrendo. Eu tô quase desmaiando aqui na frente, mas eu vou tentar. É o famoso melhor feito do que bem feito. Exatamente. E mais ainda, vá com medo mesmo. É. Tá com medo? Beleza, problema teu, vai com medo mesmo. Mas faça. A questão é, a gente só enfrenta, perde o medo. Eu morria de medo de ser pai, mesmo com o sonho de ser pai. Eu falava, cara, será que eu vou ser um bom pai e tal? Renan é pai também? Sim. Então tá, todos nós aqui somos pais. Tem manual? Não tem manual, mas você vai ter que fazer, cara. E é o filho que nos ensina a ser pai. Putz, exatamente. É o filho que te ensina, cara. Se você pegar uma fórmula pronta, que é muito personalizada, é individualizado ali. Então tem que ser desenvolvido. Ô, Rafael, hoje, dos 5 sinais que a comunicação tem pontuado aqui no perfil de vocês sinalizam 5 sinais que sua comunicação precisa melhorar. Tem uma delas aqui que é dificuldade em expressar ideia. Certo. Que é o que você acabou de falar, que muitos, às vezes, pensam rápido, já quer soltar e inclusive, a semana passada eu estava, né, numa das mentorias que eu ministro,
Eu tava exatamente com uma mentorada minha, ela estava relatando essa dificuldade. E como que você hoje vê, é pertinente. Eu acho que isso Sim. aí, eu acho que é um dos pontos. Tem outros 4 aqui, mas esse é um dos pontos bem, bem relevante, não é? Sim, total. Porque a questão de nós expressarmos as ideias, o que a gente tem que pensar? Eu tenho o problema com a pessoa que é muito prolixa, aquela pessoa que ela precisa dar uma volta gigantesca para explicar uma coisa e até lá já perdeu a atenção de todo mundo. A pessoa, se estiver na rede social, já subiu, arrastou para cima, fez outra coisa. E tem aquela pessoa que ela não consegue desenvolver em hipótese alguma, ou ela consegue 3 ideias, já se perde, ela começa pelo meio ou pelo fim, não começa pelo começo, como deveria ser. E o que acontece? A pessoa desenvolver essa comunicação, de expressar, ela tem que parar e pensar, nem que seja por 5 minutos, o quê? Ou preciso ter um começo, meio e fim. Então eu sempre falo, começa... eu preciso elaborar um roteiro, tá bom. 2 dicas que eu dou. Tenta resumir um filme em uma frase de 10 palavras. Isso é uma dica e tanto, como por exemplo, Titanic. O amor foi parar no fundo do mar, sei lá. Seria uma boa forma da gente trabalhar. Enfim, tem N outras lá. Você poderia buscar um filme ou uma série e resumir em 10 palavras. Isso é um exercício legal. Uma outra coisa que eu sempre falo. Pensa assim, qual pergunta poderia trazer uma reflexão sobre esse assunto? Começar sempre por uma pergunta, no meio você coloca uma estatística, uma informação importante e no fim concluir com uma frase de impacto. Tirando sempre isso, a gente fala sempre na Vox, o é isso. O que é o é isso? O é isso é você pegar tudo que você terminou a sua apresentação e falar, e é isso. Fica uma dica, inclusive, já vi muito podcast fazer isso. E é como se você pegasse tudo aquilo e falasse, é isso. E o é isso não é, termina com uma frase de impacto, um slogan, algo marcante para as pessoas. Então, expressar as suas ideias é questão de você parar e pensar o que eu tenho de mais importante para trazer para as pessoas nesse momento. O que eu tenho de mais importante é uma estatística, uma informação, beleza. A pergunta que gera impacto, a informação fundamental e a pergunta final que traz a reflexão também para deixar sua mensagem ali na cabeça da pessoa mastigando. Vou até dar uma dica. Quem puder, procura uma apresentação do Abílio Diniz ele fez no TED da Tijuca, eu não lembro qual foi o TED que ele fez. Vai se digitar lá, Abílio Diniz TED. Para quem não sabe, Abílio Diniz, né, um dos maiores executivos da história do Brasil. Ele é um cara que eu admiro demais. Foi o cara que fundou o Grupo Pão de Açúcar, foi CEO da BR Foods e morreu recentemente. O Abílio começa a apresentação dele assim, ele começa falando que ele estava nervoso. E nervoso porque ele tá fazendo algo pela primeira vez, que era o palco do TED. Pô, o Abílio Diniz dava palestra e treinamento no mundo inteiro há mais de 60 anos. Aí ele vira e fala... Ele pega e fala de maneira assim, deixa muito claro para as pessoas. Qual que foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aí, nessa, o que o público faz? Opa, virou a chave. Vou virar a chave. Virou a chave. Então, cara, isso é fundamental. Você tem que pensar o começo, o meio e fim. Pode ser curto. Uma frase de impacto no começo, pode ser uma pergunta, uma afirmação impactante. Um meio recheado de boas informações, mas selecione aquelas que são as primordiais e a última com uma frase de impacto para a pessoa continuar. Aí, você que tá vendo aí, assistindo, já vai aqui uma dica, uma orientação, uma aula prática de uma técnica para a tua dificuldade de se expressar ser um pouco mais leve, né? Sim. Pratique. Resuma esse filmão. Ele deu um exemplo do Titanic, mas a volta dos que não foram. As tranças de um careca, né? Bom. Mas bom. E depois tem outros... fala um outro detalhe também aqui, que é falta de escuta ativa. Nossa, aí é o tropeço, né? Que a pessoa expõe, talvez dá muitos rodeios, e tem o outro lado, que não sabe ouvir, né? Sim. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir, elas não prestam atenção. Imagina que eu tô lá na sala de aula e meu aluno fala de uma dificuldade dele. Eu continuo falando de outras dificuldades para ele fazer uma coisa, mas ele fala, eu não consigo fazer desse jeito, eu tenho que pensar em outra. Mas se eu não prestar atenção, eu vou continuar orientando um caminho que ele já tentou percorrer e não conseguiu. O grande problema de muita gente é que na hora de se comunicar, vai conversar com o seu público, ele nunca conversou com o seu público. É a mesma coisa que eu pegar um juiz lá, magistrado, o cara tem
30 anos de magistratura e colocar numa sala de aula cheia de adolescente da geração Z para falar. Se ele não falar a linguagem deles, o que entrar por aqui vai ser por aqui. E se eles não ficarem conversando do lado, e dane-se que é um juiz, dane-se o que for. Porque para eles, independente de quem for, o que importa é se vai estar chegando a mensagem ali no ouvido. E a mensagem, o maior responsável pela mensagem ser compreendida, não é do ouvinte, é do mensageiro. O mensageiro tem que adaptar a sua mensagem ao seu ouvinte, a quem está recebendo a mensagem. E nos seus sermões? Não, tudo mudou, né? Tudo mudou. Não, é muito interessante isso que você está falando, porque você vê, às vezes um comediante ele conta uma piada, não é? E você acha mó engraçado. Aí você vai querer replicar aquela piada e não consegue. É a mesma piada. É a mesma Só piada. que você não consegue transmitir com a mesma qualidade. É porque ele já entendeu o público dele há muito tempo. E outra, o público já chega, claro, mais preparado do que a gente numa roda de conversa com os amigos. Mas acontece que em muitos momentos, esse humorista, ele, além de ter preparado seu público, ele já tem um jeito certo, que ele sabe como seu público entende e transmitir aquela mensagem. É a mesma coisa que alguém tentar lá ir pro palco e fazer igual o Silvio Santos. Pô, o Silvio Santos transmite a mensagem numa qualidade, transmitia, né? Numa qualidade sem tamanho. Pô, o cara com 90 anos, ele tava no palco transmitindo e todo mundo entendendo da mesma qualidade que ele tinha quando ele tinha 20 anos de idade. Como isso é possível? Isso é de uma inteligência de comunicação. A gente tem inteligências múltiplas e tem uma inteligência linguística absurda. E isso é fundamental. Ô, Rafael, hoje, o tema comunicação chegou na tua vida, eu acho que chegou na minha vida, na vida do Renan também, de algumas formas. Mas você entrar nesse universo e falar, pô, identifiquei minha habilidade, preciso transbordar na vida de alguém. Certo. Qual foi o momento difícil que você se sentiu? Não, eu preciso estender a habilidade a alguém. Porque o Renan viu a dificuldade que ele teve, enfrentou. Você tem também, né, Renan? Os momentos ali que você ministra dentro do ambiente da igreja, que se faz jus também ao... a gente que crê no divino, sabe que a palavra ela deve ser levada, então a gente enfrenta barreiras. Assim também comigo. E para você, e depois se você quiser nessa linha fortalecer esse assunto aí, é muito importante. Olha, para mim, o que mudou muito foi... A primeira grande mudança que eu tive em relação à comunicação, eu sou filho de um comunicador, meu pai é um comunicador brilhante. Só que eu morria de medo. Mesmo assim, eu via meu pai se apresentar, eu acompanhava ele nas apresentações, o que ele fazia e tal. Eu ia. Só que quando era minha vez, rapaz, era um princípio de infarto quase, ele tá quase caindo no chão. Mas qual que é o grande ponto? O primeiro passo foi quando eu tinha 17 anos, eu estava no terceiro colegial, eu fui ter um projeto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o projeto do Parlamento Jovem. Fui selecionado para o Parlamento Jovem, entrei, fui lá, consegui ser aprovado, mandei meu projeto de lei, fui concorrer à presidência da mesa lá em 2009. Fui concorrer à presidência da mesa lá do Parlamento Jovem, e o que aconteceu? Cara, eu travei. No dia anterior, quando era só os parlamentares jovens, a gente tava lá, eu fui tranquilo, tava, o pessoal da minha idade. Cheguei no outro dia, na eleição de vez da chapa, ainda fui pro segundo turno, perdi no segundo turno. Eu olhei a Assembleia lotada, vice-governador presente, a Alesp lotada, cheio de deputado, luz vermelha da câmera da TV direto pra TV Alesp, aí eu falei, já era. Na hora eu olhei e fiz. E eu escrevi meu discurso. Tanto é que eu improviso muito. Porque eu não sei se eu criei um trauma até dessa época e peguei por hábito não me planejar mais. Eu escrevi no ônibus o discurso. Minha letra é horrível e o ônibus chacoalhando. Não entendi nada. Na hora ali, não saiu como não planejado, não consegui improvisar. E a partir daquele dia eu falei, agora eu vou aprender a improvisar, vou aprender a falar em público e não vou ter mais medo. E comecei a estudar. Tava no terceiro colegial, peguei livro, encontrei 2 livros em casa do Reinaldo Polito, que é o maior professor de oratória do Brasil. Esse nome... Ele é o Dale Carnegie brasileiro. O Reinaldo Polito, ele treinou, de fato, as maiores lideranças políticas do Brasil dos últimos aí, pelo menos... 60 anos. E o Polito, eu comecei a ler Polito, entrei na faculdade de comunicação, a gente tinha muita atividade, eu tava com medo, mas eu ia para as atividades da faculdade. Nessas atividades, me tornei mestre de cerimônias na semana de
Cine Pesquisa lá no ENEP, da Oeste. Fui participar de programa de rádio, fazia gravação de programa, mas sempre com medo. Eu sentia eu transpirava demais a minha mão. Se você olhasse, o microfone estava sempre tremendo, assim. E eu me lembro que quando eu dei a minha primeira virada de chave, foi quando o Leonardo Boff veio para Prudente fazer a abertura do ENEP. Eu estava no último ano de faculdade. Isso, ó, já tinha passado toda a faculdade, já tinha feito gravação de programa de TV da faculdade, tinha feito tudo. E falaram, Rafael, você vai gravar, você vai fazer a leitura da Carta da Terra pro cara. Pô, eu fui ler o texto, recitar o texto do cara na frente do César Cava lotado. Eu falei, pronto, vou morrer amanhã. Obrigado, meus amigos, família, valeu. Só que eu cheguei lá, fiz a locução junto a um amigo meu, que é um baita de um orador também, o Yuri Greg, um cara brilhante. Hoje ele tá na Prefeitura de Prudente, justamente na Secretaria de Comunicação, um baita de um jornalista e cerimonialista, o Yuri, baita de um orador. Nós fomos lá, fomos discursar juntos. Eu não senti medo nenhum. Só que eu falei com todo o profissionalismo do mundo. Tem a Taine também estava junto com a gente fazendo. Quando acenderam as luzes, o Leonardo Boff estava chorando. Eu falei, cara, foi tão profissional que o cara se emocionou com a leitura do próprio texto. Feito por 3 jovens aqui da Oeste. Falei, muito massa. Beleza, tô me desenvolvendo. Passado alguns anos... Aí trabalhei em rádio em São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo trabalhando com comunicação, fui porta-voz, enfim, fiz N coisas dentro da área de comunicação. Voltei para Prudente, disputei um concurso distrital de oratória de Rotaract, que é o grupo de jovens do Rotary, e a partir daquele momento foi onde eu comecei a dar aulas de oratória, porque eu treinei muito, estudei muito, e começaram a falar, Rafael, já que você foi campeão distrital, você não dá um treinamento aqui no meu clube? Aí eu fui em Bastos, fui em Londrina, já saí do nosso distrito, e o pessoal começou a gostar das minhas palestras. Foi onde eu comecei a ministrar treinamento de oratória. Até que em 2021, deu match com a Vox. Apareceu uma oportunidade na Vox, fui lá, mandei meu currículo e casamos aí. Foi onde eu comecei, de fato, a transbordar com muito mais intensidade essa questão da comunicação. É o que eu realmente sou apaixonado. Há muitos anos já não me vejo fazendo algo além disso. E é realmente algo que eu gosto, porque eu vejo que a comunicação ela é fundamental para a vida das pessoas. Eu vejo pessoas que, talentosíssimas. A pessoa está na faculdade, faz uma faculdade maravilhosa. A pessoa deixa a faculdade, tranca a faculdade por medo do TCC, rapaz. E eu olho e falo, como pode uma pessoa tão boa, tão inteligente, deixar tudo aquilo guardado para ela e não expressar para o mundo, justamente. Top demais. Qualquer pessoa é capaz de vencer essas barreiras, qualquer uma. A pessoa fala assim, não, eu não tenho como falar em público, eu não consigo me expressar. Qualquer pessoa, assim, ó, qualquer pessoa mesmo. Eu falo porque eu já peguei casos na Vox. Vinícius tá aqui, esse final de semana a gente teve formatura da Vox. E ele presenciou, tem uma aluna minha. Cara, foi um dos maiores casos de pavor que eu já vi de falar em público. Ela ia, às vezes, pro palco, ela tremia, ela ficava pálida. Uma vez ela quase desmaiou no palco, ela teve tontura, eu subi. Eu falei, qualquer dia eu vou chamar o SAMU aqui, tadinha. Porque a gente não vai ter como socorrer. Ela foi... salão de festa lotado e fez o discurso dela pausadamente, bonito, e ela ainda falou, eu estou com medo, mas eu estou enfrentando, e isso eu jamais faria se não fosse esse curso. Então hoje eu consigo enfrentar mesmo, pronto, ela já rompeu a primeira barreira, que é o quê? Já consegui falar mesmo com medo. Agora, se ela continuar, permanecer no exercício, com toda certeza, em pouco tempo ela perde o medo, definitivo. Uma prova social dessa é impagável, porque você, Rapaz, com aquele enfrentar do medo perante a Lesp. Beleza, show de bola, ônibus tremendo. Pá. Você enfrentou, chegou aqui também ver uma referência, chorando pelo teu discurso. E hoje, uma prova social tão próxima, né? Nesse final de semana, você ter esse fruto, vamos falar, um fruto que você colhe de um esforço que você venceu. Faz sentido aquela chama que aquecia lá? Hoje, igual você falou, essa declaração, não me vejo fazendo outra coisa. Pode-se resumir que toda vez que o problema que a pessoa mais tem em potência ali, em grau de relevado, é ali que a habilidade surge, não é?
É ali que é o chamado da pessoa? Ah, com certeza. Eu acredito que no momento crucial é quando a pessoa percebe isso aí. É quando, neste momento, por exemplo, para essa minha aluna, foi um momento para ela mais crucial. Talvez fosse o momento mais desafiador que ela teve em toda a vida dela, foi falar ali naquele discurso de formatura. Então, em muitos momentos tem. E isso só dá mais combustível para a gente manter o trabalho. Até naqueles dias mais desgastantes, você olha e fala, calma. Calma, olha o que você já fez, olha os frutos que estão sendo colhidos. Então, nessas horas, você reflete bastante. Porque é um tema desafiador para ser levado à população, àqueles que ainda têm a barreira, que acha que não tem. Levantar a bola e falar, você tem, e você tá perdendo negócio, você tá perdendo Nossa. momentos, você tá perdendo sonhos por conta de um detalhe. Sim. É desafiador levar esse tema, popularizar o tema, vai, vamos dizer Total, assim. total. E uma coisa muito curiosa, como a pessoa se desvaloriza por falta de comunicação. Tem um aluno meu que ele mexe com um produto, com uma qualidade. Eu olhei para ele, ele vende o produto dele, é R$500 ele tava vendendo. Aí eu olhei para ele e falei, cara, eu conheço teu mercado. Esse produto que você tá vendendo, você tem que vender 4 vezes mais. Não, mas ninguém vai comprar. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer para um determinado grupo, você vai pegar esse produto e você vai oferecer por esse valor que eu tô te mandando oferecer. Você vai ver que eles vão aceitar. Tá bom. E um grupo grande. Foi lá, ofereceu. O que deu? Pô, aceitaram. Bingo. Bingo. Aí ele olhou e falou, pô, mas como que você sabia? Eu falei, porque você não se comunica com a qualidade, você gostaria de comunicar A essa confiança. qualidade, essa confiança, e você desvaloriza o seu produto. Cara, não é isso que você tem que fazer. Hoje, ele tá vendendo o produto dele pelo valor que vale. Então, você vê a pessoa, não só a comunicação, mas ela começar a valorizar outras habilidades. E ele tá falando super bem. Ele, todo dia, quem aparece na Vox, encontra ele todo dia lá. Porque quando a pessoa entra lá no curso da Vox, ela faz o quê? Ela tem direito a frequentar qualquer turma. Então, seja do professor Rafael, da professora Tati, da professora Érica, do professor Vinícius, da professora Marlene, da Larissa, enfim. Independente de quem for o profissional, ele pode frequentar. Então, ele frequenta todas as turmas para ir quebrando o gelo. A pessoa se acostumou com a turma dela. Não, eu vou na outra turma ali, porque eu vou quebrar o gelo com aquela turma, vou me desafiar, e nisso a pessoa só cresce. Comigo aconteceu uns tempos agora, de um vendedor de rua, quase que eu comprei o produto dele. Eu só não comprei porque eu vi que o produto dele não era aquilo que ele comunicou, mas ele comunicou tão bem, que eu já tava falando, eu preciso desse produto. Como que a comunicação, ela interfere na sua decisão? Total. Imagine, pô, o que mais tem, isso qualquer produto, a pessoa falou bem, ela se apresentou bem. E assim, tem que ser genuíno, tem que ser natural. Quando você transmite isso de maneira mais natural possível, fica cada vez melhor. Pensa no Silvio Santos, de novo. Eu sempre vou citar o Silvio, porque o Silvio é uma referência e tanto. Não tem como Não tem, cara. O Silvio Santos é um cara incrível. O Silvio Santos, ele conseguia falar com naturalidade. Apesar daquele você percebia que era, claro, um bordão do cara. E é uma técnica também de alinhar raciocínio, sabia? Com certeza. Eu vejo assim, né? Eu acho. Eu sabia. Não, mas perfeito. Você está corretíssimo. Você está Mas correto. surgiu naturalmente, né? Isso. Porque a técnica de desenrolar uma frase com sentido, você aproveita. Eu faço muito disso, assim, e às vezes eu me saio muito bem. Sim. Não. Peraí, não, vamos rever. Aquele bordão, cria-se um bordão. Então, esses caras, todos eles, grandes autores, hoje a gente tem o caso, por exemplo, do próprio Pablo Marçal. Não vou entrar no nuance político, mas no nuance de comunicação, ele é um cara que entende isso. E ele fala com naturalidade. E essa naturalidade é o que faz as pessoas terem interesse pelo produto dele, em adquirirem um produto, e isso tem um impacto gigantesco na nossa sociedade. Isso seja o Pablo Marçal, seja, vou pegar um outro cara. Tem um cara que eu gosto muito, é o Serjão da física lá, o Serjão Sacani. Pô, você vê aquele cara falando de física, você fala, é muito simples. Por quê? Ele fala com naturalidade e leveza, e ele traz junto essa paixão e tudo mais. Isso, você compra qualquer ideia dele. Outro dia ele tava falando de física, eu falei, cara, nunca parei para pensar nisso. Ele explicando as ondas de não sei o que, eu falei, pô, como pode? Então, isso é legal demais, porque é o cara falar, quando ele se comunica com qualidade, tudo fica gostoso. É legal de você ouvir o cara se falar, nunca pensei física dessa forma. Clóvis Barros e Filho,
O Cortella, pô, o Cortella falando de... Ele pega um assunto simples, ele Filosofia. pega... Exato, profunda. Só que de uma maneira leve, uma maneira gostosa. O Karnal fala muito de Bauman. Bauman, para quem nunca leu, leia Modernidade Líquida e Amor Líquido, que é praticamente uma tradução da nossa sociedade. Ele fala de uma maneira muito rica, falando da modernidade líquida, porque justamente essa questão de como as coisas fluem em nossa sociedade, mas ele fala de uma maneira acessível, uma maneira leve que todo mundo gosta. E qualquer um compra. Ô, Renan, ele tocou aqui no tema. Ó, você falou alfinetar, né? Agora! Você falou, já que você jogou na mesa o tema aí, Pablo Marçal. Certo. Em evidência, o hype do momento, né? É. Vamos falar assim. Ele, por vezes, já falou que o storytelling é a máquina de atenção dele, é o grande aliado. E, de uma forma. Eu vi que Cristo. Não sei se você é cristão também, mas eu vejo que Cristo, desde os primórdios, usava-se um storytelling demais para chamar a atenção de quem o seguia. Então ele está usando exatamente um método do próprio Cristo. As parábolas que Jesus falava trazia as pessoas para vivenciar aquela mensagem que ele queria transmitir. Então eu vejo que ele adota esse método, né? Ao invés de ele falar parábolas, ele fala storytelling. E é real. E a parábola sofisticada, Renan. Olha, storytelling é a ferramenta mais potente que tem da comunicação, ou uma das. Eu e o Vinícius, a gente fala de storytelling todos os dias, cara. Todos os dias. O Vinícius adora usar storytelling, porque é uma realidade. O storytelling, o que acontece? Pô, você pega filme. Eu quero transmitir uma mensagem. Por exemplo, James Cameron, diretor do Titanic. Ele fala, qual que é a mensagem do Titanic? Você sabe, Ana? Puxa vida, agora você me pegou, hein? Superação do amor em águas profundas. É contar uma história, pra mim é contar uma história de um acidente. De um acidente. Mas tem um romantismo, né? Tem. O que acontece? Ele consegue, o James Cameron, quando ele fez essa história... É superar o trauma também, né? De muitos ali que foram afundados numa... Porque é uma cena real, né? Vamos falar que... acontecimento. É um acontecimento. Então, vários traumas ali foi colocado num momento de atenção e romantismo ali. Sim, não, pode ser. Na verdade, existem várias mensagens no Titanic. Uma delas é que o amor, mesmo que ele seja pouco tempo ali, foram 2 dias de romance, mas super intenso no filme, né? E são 2 dias de romance que foram intensos e ficou guardado na mente, na memória, na lembrança daquela senhora durante toda a vida, até o fim. Só que o foco do James Cameron, que deu uma entrevista recente, perguntaram qual que era o seu objetivo. Ele fala que o Titanic era o planeta Terra, com ricos, pobres, todos juntos, e que se a gente não tomar cuidado com o aquecimento global, vai todo mundo afundar. Essa foi a ideia dele com o filme. Os filmes, eles têm uma questão de trazer uma mensagem pra gente. O storytelling é exatamente isso. É você pensar o quê? Eu tenho que passar uma mensagem. Então, em vez de eu falar que meu produto é bom, que a Vox Trio é boa, eu conto a história da minha aluna que rompeu um medo. Eu vou contar uma história do cara que melhorou o casamento porque ele foi fazer um curso de oratória e aprendeu a escutar. Em vez de falar que algo é bom, eu conto a história de quem teve benefício com aquilo. E Jesus Cristo, lá, já há muito tempo, entendeu isso e transmitiu isso para as pessoas. Ele percebia que as pessoas se atentavam mais às histórias. As histórias prendem a nossa atenção. As histórias fazem com que a gente absorva a mensagem aos poucos e faz com que a gente mastigue e internalize aquilo. Se você pensar Coca-Cola, vamos falar de Coca-Cola, que é uma marca fraca, né? Fraquinha do mercado. Pô, Coca-Cola, se a gente pensar em relação de saúde, ela é extremamente questionada e já cientificamente comprovada em diversos aspectos. Mas se a gente falar de momentos, pô, emocional. Viva o lado Coca-Cola da vida, abra a felicidade. Aí eles pegam um caminhão, enche de Papai Noel e mete nas cidades inteiras do interior, vem gente da região inteira. Colocando o final do ano mais brilhante da sua vida. Exato. Ele vai fazer com que o seu filho crie momentos com você. Isso é um storytelling mais avançado ainda, porque ele faz com que você vá lá para a avenida, coloque seu filho aqui no teu ombro. E momento veja. especial, pai e filho, uma sociedade tão corrida, colocando um caminhão percorrendo a cidade e todo mundo assistindo. E o filho contar a história lá quando adulto. Pois é. Nossa, meu pai levou eu lá na cacunda dele para ver o caminhão da Coca. E
daqui 10 anos, 20 anos, um caminhão da Coca não vai ser mais desse jeito. Vai ser todo tecnológico, mas o filho vai falar isso. Exatamente. Aquela mesa também, né? Com a família feliz naquele momento. Sempre aquele urso polar. Aí depois Natal, árvore de Natal cheia de presente embaixo, com a família comendo, tomando coque, comendo aquele almoço. E sempre tem um frango assado na mesa, porque é um símbolo forte da união da família. Isso não só no Brasil, né? Estados Unidos, Dia de Ações de Graça é o quê? É o Peru. Então tem todo um simbolismo em volta disso. Cara, isso é maravilhoso. Isso é perfeito. Então o storytelling é uma ferramenta, tudo que você for fazer. É que nem quando o professor na sala de aula vai te dar um exemplo. O exemplo, quando ele conta a história, é maravilhoso. Eu não esqueço, eu tive um professor de química, Leandro Aidamos. O Leandro foi professor da UniOeste aqui também. Cara brilhante. O Leandro, para toda parte, tudo que ele ia contar da química, ele contava uma história antes. O que estava envolvido. Meu professor de história, o Maia, ele deu aula no Cristo Rei em 2007. O Maia, ele ia contar a história do Oriente Médio, ele não contava assim, em tal ano começou tal império, teve tal... Não, ele falou assim, imagine! Então ele te situava, aí a construção dos fenícios, os persas, os assírios. Aí você fala, pô, como que o cara consegue fazer essa construção na tua cabeça? Você nunca mais esquece. Então, quanto mais a história venha com qualidade, tendo um personagem bacana e uma mensagem positiva com clímax bom, você conquista todo mundo. E o Renan utiliza-se do storytelling também em suas ministrações, não utiliza? Sim, até no direito você também usa, né? Nossa. E tem aquela série... Ele é advogado também. É advogado? O povo com sonho, né? O Povo contra o Jay Simpson, né? Aquela série. Eu ainda não assisti, mas me falaram muito bem. Sem dar um spoiler, né? Mas ali demonstra que os advogados de defesa, eles conseguiram contar uma história para os jurados, tá? Que dividiu os Estados Unidos. No mesmo dia do julgamento, estava tendo a final da NBA. E transmitiram o julgamento ao vivo. Adivinha qual teve mais ibope? O julgamento. O julgamento. O julgamento? O julgamento. Porque dividiu os Estados Unidos. Uma história contada pelos advogados de defesa. Então, é essa a importância da história, né? Isso é desde a Bíblia. Igual lá a gente lê em Gênesis, né? Uhum. Lúcifer lá, ele contou uma história para Adão e Eva. Sim. Né? E você vê a história sendo contada por dois lados, né? Então, isso é muito impactante. Muito. E você pega, por exemplo, um caso recente do Brasil. Da Elise Matsunaga. Sim. Surge a série justamente na mesma época do casamento, do julgamento. E nessa você tem uma adesão por parte da opinião pública para que, não vou entrar no mérito se ela está certa ou errada, mas como a estratégia de você conseguir trazer para o processo isso e você dividir a opinião pública contando uma história com outra visão, muda a ordem dos fatos. Tem um filme muito bacana que se chama Ponto de Vista. Ponto de Vista, ele mostra um atentado a um presidente dos Estados Unidos, só que visto no ângulo de diversos personagens. Então dá para você entender isso. Muitas vezes você pode usar a história para, por exemplo, dentro do direito, você inocentar alguém. Você pode usar a história para pessoa... Pô, um dia eu fui comprar um seguro de vida, o cara me contou várias histórias que casavam com as minhas histórias para ver se eu fechava. Eu fui matando essa ideia. Eu falei, pô, vou dando corda aqui para ver até onde ele vai. O cara, genial. Então ele me apresentava, falava do produto, pedia umas informações seguintes, contava uma história do que eu já tinha contado para ele. Algo que ele viveu e viu para contar, contextualizar, me contextualizar e que tinha a ver com o que eu estava precisando. Rafael, que pena que estamos indo para finalmente. A prosa agora começou. Agora que começou. Precisar, a gente volta para as parte 2. Vamos fazer a parte 2 já. Já deixa aqui o convite depois para que ele possa vir falar um pouco mais dessa necessidade do tempo pós-pandemia. Você hoje, qualquer um que queira se expressar, seja qual for a tua realidade, seja mundo dos negócios, seja familiar, seja profissional, ou seja desenvolvimento pessoal, enfim. O Rafael aqui muito bem colocou. Se você perde uma faculdade por causa de um TCC que não quer apresentar, olha que ponto. A pessoa investe 4, 5 anos e chega num momento ali. Então, isso tem que ser dado a devida atenção. Então, tá ele aqui
trazendo esse ponto de solução. Existe solução, são técnicas que ele desenvolve para que a pessoa não fique refém desse medo. E uma vez que você vence esse medo, é prazeroso demais, e conquistas vêm, enfim. E nós, por estarmos elevando a consciência das pessoas nesse universo digital, que daí entra um pouco essa área que a gente está atuando, colocar as pessoas que o digital é presente hoje, não tem como, é uma ida sem volta, não tem como mais sair fora. Uhum. Então, qualquer negócio que queira se posicionar no digital, se faz necessário uma boa comunicação. Total. Você não vai acompanhar um influenciador, alguém, um formador de opinião, hoje, se a pessoa não se comunicar com qualidade. A boa comunicação ela é necessária em todos os ambientes. Inclusive, ou talvez hoje, ou principalmente, as redes sociais. Não tem como a pessoa não olhar para a câmera e não falar com qualidade. Hoje, todo mundo precisa saber utilizar muito bem o marketing digital, as ferramentas digitais, porque isso vai influenciar Isso a gente já é influenciado há muitos anos, mas hoje mais do que nunca e amanhã mais do que ontem, porque isso só vem ficar mais forte. E logo, hoje já tem os óculos aí com inteligência... Com inteligência artificial a gente vai ter, mas óculos digitais, você com sua retina vai conseguir acompanhar e fazer tudo é excesso de informação. Então, como tem muita informação, só vai se destacar quem tiver melhor comunicação. Maravilha, Rafael. Uma consideração final tua, do pai Rafael, o pai profissional da comunicação, e hoje o pai é o profissional que colheu frutos da comunicação. Qual que é a mensagem que você deixaria para os nossos consumidores de conteúdo? Olha, a mensagem que eu deixo para qualquer um, como pai, como pai, eu busco melhorar a comunicação dos meus filhos diariamente, em exercícios múltiplos que eu faço em casa. Coloco lá os moleques para contarem histórias, enfim, fazerem storytelling, se expressarem e tudo mais. Aos profissionais, como professor e tudo mais, o que eu diria para todo mundo? Busque se expressar na melhor qualidade possível. Busque mostrar ao mundo ao que você veio. Se você tem tua história, você tem todo um conhecimento, não guarde só para você. Você tem algo que Jesus mostrou pra gente lá há mais de 2000 anos, que é deixe o seu legado. Deixe o seu legado. E deixar o seu legado é mostrar ao mundo que você tem muito que pode ensinar e as pessoas perceberem que com o que você tem de conhecimento que você pode passar, o mundo pode ser melhor. Então, construa o seu legado. E o seu legado vai ser com a boa comunicação, sabendo se expressar, falando bem, sem importar quem, não importando onde, em qualquer lugar que seja. Maravilhoso, top show. Essas palavras aqui, eu queria dar continuidade. Ele falou lá dos prateados, né? Da geração. Vamos deixar já esse tema já pro Tem próximo, bastante vai? coisa aí. Qual que é o tema? Qual que é a novidade hoje? A novidade hoje É. é economia prateada. Ah lá. O próximo podcast com... Já fica aqui, posso firmar? Pode. Economia prateada e geração Z. Se quiser, a gente já junta as duas coisas no Pronto, podcast. 2 temas pertinentes nessa realidade. Concluo, Renan. Não, é isso. A gente, igual aqui, é um exercício, né, de comunicação. A gente conseguiu aqui atingir várias pessoas, né, que tem uma dificuldade, né, um entrave ali, e tem solução. Isso que é importante, né? A gente vê pessoas capacitadas que conseguem abrir a mente da pessoa, desmistificar, né, aquele medo, aquele... Tabu, né? Aquele tabu, aquele primeiro contato, né? Então isso é muito importante, essa comunicação. Sim, é fundamental, né? Fundamental, Renan. E é um prazer enorme estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. E quanto mais a gente puder transmitir para o pessoal, poder transbordar e deixar o nosso legado aqui, que é o que vocês estão fazendo com essa iniciativa, é o quê? Deixar um legado para as pessoas. Trazer essa informação, vocês enxergarem que tem pessoas que precisam e vocês estarem levando. Então, parabéns aí pela iniciativa. Maravilha! Estamos aqui no Finalmente, já dei a continuidade. Vai ter outro tema bacana. Então você curta, comenta, compartilhe e sempre tem alguém travado na comunicação, aqui está o conteúdo, a solução. Boa! Até mais!